dia, minha turma. Seja bem-vindo. Hoje é o 1º de março de 2021. Nós vamos dar continuidade com o nosso conteúdo. E hoje nós vamos estar trabalhando um pouco sobre verbos. O que é verbos? Verbos são as ações que a gente pratica, certo? Então, nós temos aqui três tipos, né? Três modos. O modo subjuntivo, o modo imperativo e o modo indicativo. O que é o modo subjuntivo? O subjuntivo, ele pode vir uma dúvida, um desejo, certo? Então ele diz, talvez discurse bem essa noite. Talvez é uma dúvida, certo? Imperativo é ordem, é pedido. Imperador já vem de imperativo já vem uma coisa assim, como se fosse a palavra imperador, aquele que manda, aquele que dá ordem. Então, ó, faça sua tarefa, é uma ordem. O indicativo é certeza, é fatos. Fatos que acontecem, ou que já aconteceu, ou que vai acontecer, certo? Então, nós temos os três exemplos aqui, nos três tempos. Caminho todas as manhãs. Então, caminho, ele acontece, é o que eu estou realizando. Caminhei ontem à noite, já aconteceu, foi passado. Caminharei sábado à tarde, acontecerá. Então, é uma ação que eu ainda vou realizar. Os verbos também, eles podem vir nos três tipos de conjugação. A primeira conjugação, ela é terminada em AR. Por exemplo, andar, cantar, falar, pular. A segunda conjugação é terminada em ER. Exemplo, vender, escrever, comer. A terceira conjugação é terminada em IR. Exemplo, partir, fugir. Nós também podemos vir em OR. A terceira, ela pode ser em IR ou OR, que é a terminação terminada em OR, que é do verbo pôr, decompor, certo? E nós temos os três tempos dos verbos que são mais utilizados, que são o presente, passado e futuro, né? Nós temos o presente, pretérito perfeito e o futuro do presente, que são os verbos que mais a gente utiliza no nosso dia a dia. Mas ao todo nós temos 6 tipos de verbo. O presente é uma ação que ocorre naquele exato momento, né? É uma ação em que se narra. Aquele momento estou realizando alguma coisa. Então, está no presente. Exemplo, eu vou agora na feira. Eu estou estudando. Então, eu estou realizando naquele exato momento. Já o pretérito perfeito, ele acontece, né? Ele indica uma ação que ocorreu num determinado momento do passado. Exemplo, eu ganhei o concurso de ortografia. Eu fui ao supermercado. Então, é passado. O pretérito imperfeito expressa continuidade e duração no tempo. Então, ele tem um exemplo. Quando eu cantava, na escola sempre era aplaudido. Então, cantava e era.
era uma coisa que não acontecia só uma vez. Se eu dissesse assim, eu cantei na escola, quando eu cantei na escola, eu fui aplaudida, ele vinha lá para o perfeito, que ele foi uma coisa que ocorreu. Mas já quando ele diz, quando eu cantava na escola, sempre era aplaudido, então é porque eu cantava mais de uma vez e mais de uma vez eu era aplaudida. Então era uma coisa que era contínua, acontecia várias vezes. O pretérito mais que perfeito. Também ele está no passado. Esse pretérito mais do que perfeito, ele não é tão usado pela gente. Ele é usado mais em discursos diretos. Ele em discursos formais, certo? Então ele nós não temos o hábito de estar usando ele no nosso dia a dia. Então, exemplo, ele conquistara a simpatia dos seus clientes, certo? Agora nós vamos ao futuro do presente, né? Temos o futuro do presente, o futuro do pretérito. O que é o futuro do presente? O futuro do presente indica uma ação que acontecerá posteriormente a um discurso. Exemplo do futuro do presente. Eu irei, está no presente, vai acontecer. Eu irei ao salão de cabeleireiro amanhã. Futuro do pretérito. O que é o futuro do pretérito? Ele indica uma ação e, consequentemente, de outro, ou seja, poderia ter acontecido depois de uma ação passada. Exemplo. Ele sempre acontece se outra coisa acontecer. Eu ficaria bem se ela voltasse a ser minha amiga. Então, eu só ficaria bem se ela voltasse a ser minha amiga. Então, ele, para eu ficar bem, né, precisa que ela seja minha amiga. Por exemplo, só vou fazer a minha atividade quando a professora postar ela, certo? Então, é uma coisa que depende de outra. Então, nós temos agora a conjugação desses 6 tempos, certo? Nós temos aí o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito, certo? Eu, tu e ele, nós, vós e ele, chamamos de pronomes, certo? Então, nós temos 3 pronomes no singular. Eu, tu e ele está no singular. E temos 3 pronomes, nós, vós e eles, que estão no plural. Então, são 6 pronomes, 3 no singular e 3 no plural. Nós estamos conjugando qual verbo? O verbo estudar. Olha a terminação do verbo. Esse verbo está na primeira conjugação. Então, os verbos, eles sempre são regular. Então, os verbos regular, eles não alteram os radicais. Eles são, né, os verbos sempre estão sempre com o mesmo radical, na mesma ordem. Por exemplo, eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais e eles estudam. Então, vocês veem que só muda o
terminal dos verbos. Não é verdade? Ó, olha aqui o radical. Aqui, vamos tirar isso aqui, porque estudo, né? Aqui o radical, ó. Entender, ó. Estudo, 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 estudo. Então, nós temos o radical que não muda. No pretérito perfeito, nós vimos que o pretérito perfeito é o que está, o que aconteceu. Eu estudei, tu estudaste, ele estudou, nós estudamos, vós estudastes e eles estudaram. Os verbos para conjugar, eles nunca mudam muito, nunca varia a terminação. Se eu aprender a conjugar um verbo, eu vou aprender a conjugar todos, se eles forem regulares. Quando eles são irregulares, eles mudam, por exemplo, o verbo ser. O verbo ser, ele é um verbo invariável, porque ele varia. A cada tempo, ele tem uma variação. Mas, vamos ver aqui, ó. Nós não esqueçam que nós temos 3 tempos no singular e os 3 no plural. Não esqueçam disso, certo? O pretérito imperfeito. Eu estudava, tu estudavas, ele estudava, nós estudávamos, vós estudávais e eles estudavam. Mais que perfeito. Eu estudara, tu estudaras, ele estudara. Nós estudáramos, vós estudareis e eles estudaram. O presente do futuro. Eu estudarei, tu estudarás, ele estudará. Nós estudaremos, vós estudareis e eles estudarão. Olha, é o único verbo que termina em aotil. É o futuro do presente. Todas as conjugação no plural, eles. No futuro do presente termina em aotil. Seja da primeira conjugação, da segunda ou da terceira. Sempre termina com aotil. Eles estudarão, eles cantarão, eles escreverão, certo? E agora nós vamos ver o futuro do pretérito. Pronto, agora nós vamos ver o futuro do pretérito, certo? Eu estudaria. Nós vimos que a terminação do pretérito, do futuro do presente é rei e a terminação do futuro do pretérito é ria. Eu estudaria, tu estudarias, ele estudaria, nós estudaríamos, vós estudaríeis e eles estudariam, certo? Então, assim, essa foi um pouco da representação, né? Da apresentação sobre os verbos, as conjugações. Nós vimos que tem as 6 conjugações e nós vamos agora fazer uma atividade referente aos verbos. Vou passar a atividade trabalhando os 3 tempos de verbo: presente, passado e futuro. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre os verbos, mas nas próximas aulas a gente vai continuar estudando sobre verbos.